Então, vamos lá. Então, a gente vai usar um pouquinho esse material hoje e conversar um pouco sobre esse período, tá? O currículo em ação, ele traz para a gente aqui, para a gente começar a ideia da conversa, o Muro de Berlim, que a gente falou em algumas aulas aí, enquanto a gente estava discutindo a Europa, né? E eu comentei com vocês que ele era um símbolo ali que separava a Alemanha em duas partes. Quais partes eram essas mesmo que o muro separava? Alemanha Oriental e Ocidental. Alemanha Oriental e Ocidental. E o que significava, né? O que diferenciava a Oriental da Ocidental? Alguém lembra? Não, professora, a única coisa que eu lembro que a Ocidental tinha, sei lá, tinha mais oportunidade, eu acho. Eu acho que era melhor a Ocidental do que a Oriental, é isso que eu lembro mais ou menos assim. Tá. Mas você lembra, assim, talvez de conhecimentos prévios seus, né? Porque eu não me recordo de ter falado isso na aula. Não, sua não, professor, acho que foi Assim, eu lembro que eu li isso no caderno, acho que do ano passado, professor. Ah, tá bom. Então, coisa que você já sabia. Não, beleza. É bom isso também, que vocês tragam aí os conhecimentos que vocês têm sobre o assunto, né? Mais alguém já ouviu falar também a respeito do muro e o que ele separava, gente? E qual que é o significado, né, da existência dele? Professora, posso... Sim. Outra pessoa ia falar, porque eu falo demais. É que aqui eu não estou vendo, né? Peraí, deixa eu ver. Eu não sei se alguém ia falar. Se alguém ia falar, pode falar, gente. Ninguém? Tá bom, beleza. Professora, a Alemanha Ocidental e Oriental, a diferença é que na Oriental era governada pela União Soviética e na Ocidental ela era meio que gerida pelos Estados Unidos e a Inglaterra, eu acho, em conjunto. E a Ocidental... Lucas, vai falar? É que a Júlia tá pedindo se pode entrar, porque a internet dela tinha caído no grupo. Tá perguntando. Ela está perguntando do grupo? Fala para ela entrar, tá começando. Tá. E na Ocidental era governada pelos soviéticos e eu acho que foi eles que construíram esse muro, né? E, tipo, as pessoas não podiam passar desse muro, elas não podiam sair de um lado para o outro. Por isso que eles construíram um muro, agora que eu lembrei. Que, tipo, as pessoas, tinha muita circulação de pessoa indo de um lado para o outro, mas de um lado do ocidental para o oriental, então os soviéticos construíram esse muro, que era guardado 24 horas por dia. Então. Ô, professora, se eu não me engano, o muro foi construído depois da Segunda Guerra, né? Que a Alemanha perdeu, aí foi dividido, não foi? Isso, ó, que legal. Vocês têm alguns elementos aí a respeito desse período. Então, vamos lá, ó. Você está certo, Paulo. O muro, né, ele acontece, né, ele é construído depois, realmente, da Segunda Guerra, durante aí esse período que a gente chama de Guerra Fria. Primeiro, deixar muito claro para vocês, né, que Guerra Fria, esse termo, né, que a gente usa para delimitar esse período da história, a gente fala que é Guerra Fria porque ela era uma guerra ideológica, né, não existiam de fato exércitos combatendo entre si, mas existia uma tensão geopolítica muito forte no mundo. Por quê? Pós-Segunda Guerra, o mundo se dividiu em duas partes. Na verdade, em três partes, mas a gente fala muito do mundo bipolar. Um lado, né, um bipolar, né, olha a palavra bipolar, quer dizer dois polos, certo? Então, a gente tinha, de um lado, a União Soviética e os países que se alinhavam com ela, que tinham ali, concordavam com a maneira como a União Soviética conduzia ali seu governo, e mais ainda, né?
eles concordavam com o sistema econômico vigente, que era o socialismo, certo? E do outro lado, a gente tem o outro polo, que era liderado na figura dos Estados Unidos, e ele liderava o bloco capitalista, né, que utilizava ali esse sistema econômico, que é o sistema econômico que a gente vive hoje. Então, o mundo era dividido em quem se alinhava à União Soviética e ao socialismo, e quem se alinhava aos Estados Unidos e ao capitalismo, certo? Sim, depois da Segunda Guerra, a Alemanha é dividida novamente, mas é dividida dentro desse espectro ideológico. Então, metade da Alemanha ficou alinhada à União Soviética e desenvolveu no seu território o socialismo. E outra metade da Europa, da Alemanha, ficou alinhada aos Estados Unidos e implementou o capitalismo no seu território. Então, o Muro de Berlim, porque Berlim é uma cidade da Alemanha, né? A capital da Alemanha. E na capital alemã, para simbolizar essa divisão, foi construído esse muro, que separava, então, né, a Berlim Oriental, que era a Berlim socialista, e a Berlim Ocidental, que era a Berlim capitalista. Tudo bem? Até aqui, gente, tranquilo? Alguém pôs algo no chat? Sim, para mim tá tranquilo. Ok. O Paulo colocou aqui que Berlim foi dividida. Foi, na verdade, Paulo, é o símbolo, né? Porque o muro mesmo, ele não se estendia pela Alemanha como um todo. O muro só existia na capital. Mas era um símbolo dessa divisão entre professora, socialismo e capitalismo. O muro, ele dividia a Alemanha toda e dentro dividia Berlim. Não, gente, o muro ele só existia na capital, tá bom? Então, assim, ele era muito mais simbólico do que realmente um separador de território, tá? Ele só realmente separava fisicamente dentro da capital, né? Bom, dito isso, vamos seguir aqui. Peraí que eu perdi a apostila, achei a apostila, vamos lá. A gente tem aqui, né, porque é para a gente pensar um pouquinho o contexto, quais eram os motivos e tudo mais. Eu achei muito legal que aqui tem essa imagem, não sei se fica bom para vocês verem, mas do que chama aqui, né, remanescente do Muro de Berlim em 2014. Ou seja, né, o que é remanescente, gente? É o resto que ficou para trás? Isso, é alguma coisa que ainda ficou ali, né? Ficou um pedacinho que sobrou ou que resistiu, né? Então, remanescente do Muro de Berlim. No caso aqui, né, a gente está vendo realmente pedaços do muro que permanecem em pé, né? Até se a gente observar bem a maneira como isso está preservado, de certa forma, né? A gente vai entender que esse pedaço aí pode ter sido preservado de propósito, né? Para ser ali também um ponto de visitação e um marco histórico, né? Sobre um período aí da história da Alemanha. Então, tem essa imagem, vocês podem ver, ó, que as pessoas vão, tiram foto, então, tipo, é realmente hoje é um ponto de turismo. Mas, realmente, durante a Guerra Fria, o muro era vigiado e as pessoas tinham que ter, assim, uma autorização expressa para poder cruzar de um lado para o outro. Não era simplesmente chegar lá, eu quero visitar a Alemanha Oriental hoje, ou quero entrar na Alemanha Ocidental hoje. Não podia, né? Existiam, sim, exceções, mas precisava ali de uma autorização dos governos. Além disso, é importante dizer que essa divisão separou famílias, né? Então, existiam famílias que parte dela ficou do lado oriental e parte ficou do lado ocidental. E durante esse período, as famílias não podiam ter contato. Isso ainda acontece, por exemplo, em relação às Coreias, né? Na verdade, acho que tem uns 1 ou 2 anos
que as tentativas ali de apaziguar a tensão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, os presidentes, os líderes ali, né, dos dois países, permitiram que as famílias se encontrassem. Então, teve ali família que fazia mais de 30 anos que não se viam, né, pai que não via filho, enfim, e puderam se encontrar naquele momento. Então, algo similar ao que a gente observa hoje nas Coreias ainda, aconteceu aqui durante a vigência aí da existência do muro e da divisão da Alemanha entre oriental e ocidental. Bom, beleza. Aí a gente tem aqui uma outra coisa para a gente para fazer a gente pensar, esse textinho chamado aqui, Um Susto de Concreto que durou 28 anos. Alguém poderia ler? Se quiser, eu posso ler, professora. Também posso, se quiser. Peraí, então. Mas assim, deixa eu ver quem. Vou deixar, deixa eu ver quem começa. O Iago vai começar e eu vou passando a palavra, tá bom? Tá bom. Vai lá, Iago. Gente, peraí, pra você caiu aqui. Pronto. Vai, texto 1. Não, é texto 1, professora? É o texto 1, tá certo? É porque tá 25 aqui. Um susto de concreto que durou 28 anos. Foi como um susto que pegou boa parte do mundo desprevenida e durou 28 anos, literalmente da noite para o dia. Em 13 de agosto de 1961, um domingo, Berlim, a antiga capital prussiana e inominável capital nazista, se viu dividida por um muro. A cidade do Portal de Brandemburgo já estava fracionada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 4 áreas de influências criadas pelos aliados que bateram Hitler: Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Mas a convivência estava longe de ser pacífica. Mesmo assim, a circulação entre Berlim Ocidental e sua parcela oriental era livre. Talvez até demais para o gosto soviético, já que desde o fim da guerra, cerca de 3,5 milhões de alemães orientais migraram para a Alemanha capitalista. Então, espera um pouquinho, Iago. Obrigada até aqui. Então, olha só. Segunda Guerra termina em 45 e, como tudo, né, gente? Como que nem a gente estava falando até agora das questões da reconstrução e do aspecto econômico, mas não é só isso, né? Tudo que se fez após a Segunda Guerra levou um tempo, né? E a questão do erguer o muro, ele aconteceu assim, temporalmente distante, né? Em 1961. E essa questão de colocar esse muro aí é justamente para frear essa circulação, né? Então, a galera da porção ocidental estava passeando demais pelo lado oriental, né? Então, o lado que estava aí sob domínio da União Soviética. E, obviamente, né, a União Soviética não estava nem um pouco contente com isso. E justamente esse sentimento aí de peraí, a gente está correndo o risco disso aqui virar bagunças, todo mundo ficar passeando pela nossa parte, então é melhor a gente pensar realmente em separar fisicamente esse território, tá certo? Então, a construção do muro vem justamente desse incômodo do lado ocidental estar interferindo do lado oriental, tudo bem? Aí tô vendo aqui o chat, gente. A Ana Carolina colocou aqui, também imagina o tamanho do... Ah, tá, não, desculpa. É na hora que a gente estava falando do muro que o Paulo pensou, eu também pensava que era na Alemanha inteira. Não, eu tô atrasada, eu ouvi barulhinho, mas agora que eu vi que é o Paulo que levantou a mão. Pode falar, Paulo. Mas, professora, tô vendo aqui, mas a Alemanha não tinha participação nenhuma, ela
deixou isso acontecer? Da questão da construção do muro ou dos outros mexendo no território dela? Os dois, professor, os dois. Ó, Paulo, você mesmo falou, a Alemanha perdeu. Quem perde não tem muito o que fazer, né? Então, assim, eles, digamos que os alemães não estavam ali em condição de exigir nada, nem de se posicionar, visto o estrago que eles lideraram na Segunda Guerra, porque a gente não pode, né, esquecer aí o que a Alemanha, né, todas as atrocidades que foram aí cometidas pela Alemanha sob a liderança do Hitler. Isso daí, a história, né, tá aí para lembrar a gente. Então, e quando eles se viram derrotados, não tinha muito o que fazer. Eles, né, até as próprias lideranças alemãs tinham sido subjugadas ali no final da Segunda Guerra. Então, meio que quem estava realmente mexendo e cuidando desse território eram os ganhadores da Segunda Guerra. Então, eles não tinham muito como opinar nesse processo, tá bom? Então, assim, é esquisito mesmo, né? É que nem... Vocês conhecem aquele jogo de tabuleiro chamado War? Não. Eu Eu já vi, eu queria conheço, que minha mãe comprasse conheço. pra mim, mas ela não quis. É da Então, hora jogar ainda. é legal, né? Porque a gente vai... o objetivo do jogo é sempre conquistar ali os territórios. Então, fazendo uma análise... fazendo um parênteses, assim, né, de proximidade, era como se os ganhadores da Segunda Guerra estivessem brincando de war dentro do território da Alemanha. Ó, esse pedacinho aqui é meu, esse é seu, ó, você não entra aqui não, que essa parte é minha. E a Alemanha tinha que ficar quieta ali, sem fazer muita coisa, pelo menos naquele momento, né? Então, ali ainda era muito recente, eles não tinham muito controle sobre o que estava rolando mesmo. Tudo bem, Paulo? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Quem que tinha pedido para ler também? Professora, ficou preto? Eita, acho que era a Júlia. Não lembro se era a Júlia ou a... A Júlia e eu falamos. Júlia. Ainda tá preto, gente? Ou tá aparecendo? Voltou. Não, não apareceu. Tá. Júlia, então você pode continuar a ler pra gente? Sim. Onde que a gente... Ah, tá aqui. Paramos aqui no então. Então, os comunistas da República Democrática Alemã levantaram um muro. Na verdade, eles levantaram o muro. Aquele exemplo de concreto e arame farpado, que dava materialização à cortina de ferro e à Guerra Fria. Para só um pouquinho, Júlia. Gente, olha só. Então, não foi um muro qualquer, foi o muro. E aí, a gente se refere, toda vez que a gente fala de muro de Berlim, ou que vocês vão se deparar com isso em pesquisas, em livros, não é só o muro, a construção, é a presença, né, o significado do muro. Porque o significado era esse, era separar o mundo socialista do mundo comunista. Oh, gente do céu, perdão. Voltando. O significado do muro era separar o lado socialista, que era lá liderado pela União Soviética, do lado capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos. Então, assim, não era só a construção, os tijolinhos, não. Era o significado que esse muro carregava. E a cortina de ferro, né? Esse é um termo também que vocês podem encontrar aí quando se fala da Guerra Fria. A cortina de ferro, ela se refere ao quê? A ideia de que existe, né, a União Soviética se blindou mesmo e blindou seus aliados em relação ao mundo capitalista. Então, ninguém sabia direito o que se passava dentro da União Soviética. Então, cortina de ferro, né? Então, bom, a gente sabe, cortina ela pode servir para... É por isso que na Guerra Fria teve muita espionagem. Isso. Então, a ideia da cortina de ferro, a gente sabe, dá para usar a cortina para separar ambientes, vamos dizer assim. Só que quando eu falo de uma cortina de ferro,
não é uma coisa que não é tão simples da gente transpor, né? Então, o Paulo trouxe aí a ideia mesmo dos espiões, então tinha ali os serviços de espionagem, né? A União Soviética tinha ali a KGB, os Estados Unidos também tinha o serviço lá de inteligência dentro do Pentágono, que um espionava o outro, né? Justamente porque não se sabia direito o que se passava ali dentro. Então, tinha mesmo essa ideia dos espiões, tá bom? E, consequentemente, quando eu falo do Muro de Berlim, eu volto, é meio que automático, a gente busca esse período da Guerra Fria, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim. Júlia, Sim. continua pra gente, por favor. Por quase 3 décadas, o Muro de Berlim separou uma cidade, a Europa, famílias inteiras e ideologias. O muro caiu em 9 de novembro de 1989, depois de muitos distúrbios, quando o governo comunista alemão resolveu abrir as fronteiras para a Alemanha Ocidental. Pode continuar? Pode continuar. Ocidental. Em uma transmissão ao vivo pela TV, Günter Schabowski, membro do Politburo alemão, deu a notícia tão aguardada. Quando? Perguntou um jornalista sem saber exatamente o que dizer. Ele respondeu de supetão, imediatamente. Foi a senha para uma multidão se dirigir para o muro, tomá-lo de assalto, escalá-lo e avançar por aquela barreira que dividia irmãos. A fronteira abriu às 11 horas. Primeiro no posto de Bornholmer, É difícil mesmo, não tem problema não. e mais todas as outras. E o resto é história. Então, assim, quando a gente pensa na questão do muro e da questão aí desse processo da queda dele, primeiro é pensar o tempo que ele, né, o tempo desse conflito, né? 28 anos, é bastante tempo. É uma vida, né? É uma vida de uma pessoa aí chegando à fase adulta. A ideia dele separava aí, além do território, das famílias, separavam ideias, né, ideologias. E quando vem a notícia de que o governo comunista alemão gostaria, né, estava falando que ia derrubar o muro, e na TV falaram que, tipo, é agora que eles vão derrubar o muro, as pessoas tomaram o Muro de Berlim. Foram para lá com marretas, com instrumentos para pôr o muro no chão. Então, existem imagens na internet disso, existem vídeos dessa noite de 9 de novembro de 1989, das pessoas sobre o muro, então muitas subiram e de cima deles usavam ali o instrumento que eles tinham na mão para tentar derrubar o muro, né? Então foi muito simbólico aquele momento. Só que assim também não foi do dia para a noite que a Alemanha, que o governo comunista falou: vamos lá derrubar o muro, cansei desse muro. Não, né? Existiu uma série de fatores que culminaram nisso. Na verdade, quando eles tomam essa decisão, já eram os primeiros indícios, os primeiros sinais de que a União Soviética não ia resistir por muito tempo. Já eram os primeiros sinais que, muito provavelmente, eles iriam perder a disputa ideológica, a disputa da Guerra Fria. Já eram os primeiros sintomas de que quem ia ganhar essa disputa era o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Até aqui, gente, tudo bem? Sim. 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 Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapinha que mostra para a gente, né, o território da Alemanha
durante a Guerra Fria. Lembrando aquela consideração que eu fiz, né? Que a gente está fazendo. A Alemanha estava na mão dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, ó, a imagem maior aqui é o território todo da Alemanha. Então, tinha uma parte da Alemanha que estava sob o domínio da França, outra sob o domínio dos Estados Unidos, outra sob o domínio do Reino Unido, e o lado que estava sob domínio soviético, certo? E esse recortezinho na cidade de Berlim mostra para a gente aqui a extensão do muro, certo? Então, Berlim também tinha as zonas, né? O pedaço francês, o pedaço do Reino Unido e o pedaço dos Estados Unidos, e a outra parte que era da União Soviética. O muro de Berlim, que é esse tracejadinho amarelinho, vou ver até se eu consigo aumentar aqui para vocês verem melhor. Poxa, dona, mas por que tem... Por que o muro está se cercando? Eu achei que o muro cercava só a parte vermelha, que é da União Soviética, mas ela cerca a parte da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. Então, o muro circundou, né, porque Berlim está dentro da área da União Soviética. O muro circundou aí a parte, né, capitalista. Ah, tá. Então, separou aqui o território que era socialista do capitalista. E sim, né, Berlim está do lado soviético. Então, eles cercaram todo o território que estava sob o domínio dos países capitalistas, certo? Então, aqui, só para vocês terem dimensão dessa questão do território mesmo, tá? É bem legal isso aqui para a gente justamente ter essa dimensão, porque a gente imagina que é só um muro separando um lado do outro, e na verdade é quase que um enclave, né? Eles cercaram mesmo todo o território. Certo? Até aqui? Sim. Então, assim, Sim. Ó, pessoal, vamos fazer um combinado. Em cima do que a gente conversou hoje, tá vendo que tem aqui, ó, algumas perguntinhas da A até a F? Eu quero que vocês façam essas perguntas e postem para mim lá no Google Sala de Aula. Eu já vou colocar lá. Vocês respondam e postem lá, tá certo? Eu vou até, ó, agora são 10h45. Eu vou fazer chamada e aí eu já vou liberar vocês para quem quiser começar já ir fazendo, tá bom? Sobre o que a gente conversou hoje, tem alguma dúvida ainda ou tá tudo bem por enquanto? Tudo bem por enquanto, para mim. Tá. Professora, só uma coisa. Aqui, o Paulo colocou aqui que a Globo transmitiu a queda do muro. Sim, as TVs do mundo transmitiram isso. Eu, particularmente, gente, eu tenho recordação dessas imagens, porque eu tinha 89, eu tinha 8 anos. Então, eu lembro vagamente, assim, de ver essas coisas na TV. E a Ana Caroline perguntou aqui se a Alemanha é o vermelho. Na verdade, a Alemanha, nesse mapa, são todas as cores. A parte vermelha... Não, sim, tô falando no grandão aqui, ó, tá vendo? Nesse grande aí tem a cidade dentro. Esse grande vermelho é a Alemanha e do lado dos outros países? Então, vamos lá. Tudo esse colorido é a Alemanha, o maior. Tudo é a Alemanha. Sério? A parte vermelha é a parte que quem mandava era a União Soviética. Sim. Dá uma olhadinha, tem uma legenda aí, ó. As outras cores... É porque a cidade está dentro do vermelho, entendeu? Por isso que eu confundi. Isso, porque Berlim é uma cidade da Alemanha. Então, coincidentemente, Berlim estava dentro da área que era de domínio da União Soviética. Só que dentro de Berlim também tinham partes que estavam divididas. A cidade de Berlim também era dividida. Um pedaço era da União Soviética e o outro pedaço era dos outros países capitalistas. Por isso que tem esse recorte. Entendi. Beleza? Aham. Ô, professora, mas por que a União Soviética, em vez de traçar o muro, traçou em Berlim, por que ela não traçou
no vermelho todo, só no vermelho, sim. Porque, vamos, voltando, gente, Berlim era a capital da Alemanha. Era não, é até hoje. Né? Naquele momento, era a capital também. Só que eles já tinham dividido o território todo alemão, a parte que a União Soviética quis, a parte que os outros países do capitalismo quiseram. Então, eles dividiram o país. A cidade, que era a capital, também foi dividida, certo? A cidade é diferente do país como um todo, beleza? Então, eles dividiram a cidade também. Só que, como vocês mesmos disseram, Berlim estava do lado socialista, estava do lado da União Soviética. Como quem queria que as pessoas do lado capitalista não circulassem no lado soviético, foi né, o governo comunista, eles cercaram a parte da cidade que era capitalista para impedir que eles ficassem entrando no outro território. Tá certo? Entendi. Beleza? Uhum. Então tá bom, gente. Importante é isso, vocês entenderam. Então, ó, mais alguma coisa? Ou a gente pode parar a gravação? Não. Então, eu vou terminar a gravação e vou fazer chamada. Ah, professora, onde você manda suas gravações? No YouTube, né? Isso, no meu canal no do YouTube. Ah, mesmo. Depois eu posso colocar lá no grupo para vocês, tá bom? Então,